A Espanha está em uma situação delicada ao fornecer armamentos para a Ucrânia. A recente decisão de apoiar militarmente Kiev criou uma nova camada de complexidade em um conflito que já era volátil. Com as declarações recentes da ministra da Defesa, Margarita Robles, sobre a autonomia da Ucrânia em utilizar as armas recebidas da Espanha conforme suas necessidades, a posição espanhola se tornou ainda mais arriscada. Não se trata mais de um simples gesto diplomático. Essa ação pode desencadear repercussões internacionais significativas. A Rússia, conhecida por suas respostas vigorosas a ações que considera ameaçadoras, dificilmente deixará passar essa movimentação em um cenário global cada vez mais dividido. As palavras de Margarita Robles causaram uma reação imediata em Moscou. A ministra, falando com um tom de segurança, afirmou que a Ucrânia tem carta branca para empregar os armamentos espanhóis conforme julgar necessário. Essa afirmação, que poderia ser vista anteriormente como um apoio ao esforço de um aliado, agora carrega um peso muito maior e potencialmente inflamável no atual contexto da guerra na Ucrânia. O conflito na Ucrânia, que já ultrapassa um ano de duração, se transformou em um palco de confronto não apenas militar, mas também geopolítico, onde se chocam diferentes ideologias. De um lado, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e seus parceiros na OTAN, busca manter sua influência global através do apoio irrestrito a Kiev. Do outro, a Rússia, comandada por Vladimir Putin, se apresenta como a força de resistência contra aquilo que vê como uma ofensiva ocidental que ameaça sua soberania e segurança. As declarações de Margarita Robles não são um evento isolado. Elas fazem parte de uma política espanhola que, alinhada nos interesses da OTAN, decidiu se envolver plenamente em um conflito com repercussões globais. A Espanha enviou material bélico à Ucrânia sob o argumento de que se trata de material defensivo. No entanto, o conceito de defensivo em uma guerra tão complexa como a da Ucrânia é, na melhor das hipóteses, nebuloso. Os mesmos sistemas de armas utilizados para defender um território podem ser empregados em ofensivas contra alvos do outro lado da fronteira. A quem querem enganar? É evidente que o rei da Espanha, Felipe VI, está plenamente ciente desse fato. As declarações de Robles, indicando que a Ucrânia está utilizando os recursos militares conforme julga necessário, evidenciam uma desconexão entre o discurso oficial e a realidade no campo de batalha. A Rússia, que tem enfrentado ataques em seu próprio território que a Ucrânia justifica como represálias, só pode enxergar essa fala como uma provocação direta. E não há dúvida de que uma resposta contundente está sendo preparada. Essa não é apenas uma provocação comum. É uma que está embasada no poder militar e na influência da OTAN, uma aliança que Moscou sempre encarou com suspeita, ciente de que seus objetivos políticos são vistos como uma ameaça à sua soberania. O agravamento da situação é ainda mais evidente quando se considera o contexto histórico e geográfico. Desde o colapso da União Soviética, a Rússia tem sido extremamente sensível a qualquer movimento da OTAN em direção ao leste. A guerra na região reflete, em grande medida, essas tensões crescentes. Para Putin, a ideia de que a Ucrânia se torne mais uma peça no xadrez geopolítico ocidental é inaceitável. Agora, com as declarações de Robles, a Espanha se coloca em uma posição que pode transformá-la em um alvo da fúria russa. Ao longo da história, a Rússia sempre respondeu com força a ameaças que considera existenciais. Desde a invasão napoleônica até a Grande Guerra Patriótica, a capacidade russa de resistir, adaptar-se e revidar tem sido única. As palavras de Robles, vistas do ponto de vista de Moscou, não são meras declarações diplomáticas. Elas sinalizam que a Espanha está disposta a se envolver ativamente em um conflito que pode se expandir além das fronteiras ucranianas. O armamento enviado pela Espanha, ainda que classificado como defensivo, inclui sistemas avançados que podem alterar o equilíbrio no campo de batalha, como mísseis antitanque, sistemas de defesa aérea e equipamentos de vigilância, todos fundamentais em uma guerra moderna. Esses recursos estão agora nas mãos das forças ucranianas, e apesar das afirmações de Robles de que são para defesa, na prática, as distinções entre defesa e ataque se tornaram nebulosas em um conflito onde a própria sobrevivência de um Estado está em jogo.
Além disso, as recentes operações da Ucrânia em território russo, utilizando parte dos equipamentos fornecidos pelo Ocidente, servem como um lembrete de que, em tempos de guerra, as promessas de moderação são frequentemente quebradas pela necessidade de sobrevivência. A Rússia, tendo visto seu território ser atacado, não tomará essas ações de maneira leve. Stalingrado até as guerras na Chechênia. O recado é claro: a Rússia não cederá facilmente. E agora, com a Espanha posicionando-se de forma tão evidente ao lado da Ucrânia, a questão não é se, mas quando e como Moscou reagirá. No campo diplomático, as tensões entre Espanha e Rússia atingiram o ponto mais alto desde a Guerra Fria. As palavras de Robles, embora proferidas com a cautela burocrática comum para os políticos, têm um peso que vai além da retórica comum. Em Moscou, analistas e estrategistas já estão avaliando as consequências dessa postura espanhola. E não seria surpreendente que as repercussões venham na forma de retaliações econômicas, diplomáticas ou até mesmo militares. Em um mundo onde os conflitos podem escalar com rapidez assustadora, a prudência deveria ser a regra, especialmente para nações que se encontram no centro de tensões globais. No entanto, a decisão da Espanha de se alinhar de maneira tão explícita com a Ucrânia representa não apenas uma postura política arriscada, mas também uma jogada estratégica que pode ter desdobramentos imprevisíveis. A geopolítica contemporânea é marcada por uma série de incertezas e alianças que, longe de ser estáticas, se reconfiguram constantemente à medida que novas crises surgem e antigas rivalidades se intensificam. A escolha da Espanha de apoiar abertamente a Ucrânia não é apenas uma demonstração de solidariedade, é uma declaração de intenção que a coloca em um jogo geopolítico, cujas regras são determinadas por potências maiores e cujas consequências podem ser devastadoras. Ao fornecer apoio militar a Kiev, a Espanha não está apenas contribuindo para o fortalecimento de um aliado em dificuldades, mas também se colocando como um ator relevante em um conflito que ultrapassa as fronteiras europeias. As implicações dessa escolha se desdobram em múltiplos níveis, desde o impacto econômico das possíveis sanções russas até as consequências diplomáticas que podem isolar a Espanha em determinados círculos internacionais. Enquanto Putin observa de seu posto no Kremlin, monitorando cada movimento de seus adversários e aliados, uma coisa é certa: a Rússia não permanecerá inerte diante do que percebe como uma ameaça direta à sua segurança e soberania. O líder russo, conhecido por sua abordagem calculista e estratégica, tem uma longa história de respostas vigorosas a qualquer ação que interprete como uma violação de suas linhas vermelhas. Moscou tem demonstrado repetidamente que está disposta a usar todos os meios à sua disposição, sejam eles econômicos, militares ou cibernéticos, para proteger o que considera seus interesses vitais. A posição da Rússia é enraizada em uma narrativa histórica de resistência contra invasores e de proteção de sua esfera de influência, particularmente nas regiões que outrora fizeram parte da União Soviética. O conflito na Ucrânia para Moscou não é apenas uma questão de apoio a um governo aliado, mas uma luta existencial contra o avanço ocidental em suas fronteiras. Assim, qualquer movimentação que sugira um fortalecimento militar da Ucrânia, especialmente com apoio de países membros da OTAN, é vista como uma escalada perigosa que justifica uma resposta igualmente agressiva. As marionetes continuam a mostrar claramente as intenções por trás de suas ações, mas a resistência e a luta não cessarão. Neste contexto, as ações da Espanha podem ser vistas não apenas como uma tentativa de cumprir compromissos internacionais, mas também como uma estratégia para reafirmar sua posição no cenário global. No entanto, essa estratégia traz consigo riscos significativos, pois ao escolher um lado de forma tão clara, a Espanha se expõe a retaliações que podem vir não apenas da Rússia, mas também de outros atores internacionais que veem com ceticismo o envolvimento europeu no conflito.